Boa noite. A paz do Senhor, igreja. Amém? Saudade de vocês, eu tava. Tá todo mundo bem? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem algo para falar ao nosso coração. Quem crê? Vamos orar? Mais uma vez. Podemos sentir e saber que o Senhor está aqui. Amém? Que o Espírito Santo já preparou o nosso coração para essa palavra. E eu profetizo que você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou, em nome de Jesus. Mas vai sair para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer e ser, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, a liberdade que temos de falar livremente da Tua palavra, falar livremente do Teu amor, Senhor. Eu te louvo, Deus, por cada vida que tem liberdade de chegar até aqui, de erguer as mãos, de dar glória a Deus. Senhor, guarda as nossas vidas quanto a isso. Não nos deixa, Senhor, viver desapercebidos, mas que nós possamos, como igreja de Cristo, cumprir o Teu querer e o Teu propósito nessa terra. Faz algo poderoso no nosso coração nessa noite. Espírito Santo, Tu tens liberdade para falar com cada um, comigo, assim como já falou comigo. Move, Senhor, e nos desperta para algo novo, para ações verdadeiras que vão fazer diferença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 10. Eu confesso, queridos, que eu tinha duas palavras no coração. Eu estava ali na hora do louvor e Deus mudou para a segunda. E eu gosto de obedecer. Aleluia. Então eu tenho certeza que Ele tem algo para falar com você. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Não sei se os meninos vão colocar aí para mim. Aí. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E então ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o viu, o homem passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Tem outras versões que dizem, teve misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele e quando eu voltar eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Aleluia!
Glória a Deus. Eu sei que é uma parábola conhecida e este mês nosso pastor falou que o tema era amor em ação. Ele mesmo, um dia que eu estive aqui, pregou um pouco sobre essa parábola. Mas eu quero começar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração dizendo sobre essa questão de amor. É tão complicado hoje em dia, gente, porque infelizmente o amor está sendo banalizado. Muitas vezes a gente usa a palavra amor para tantas coisas que nós nem entendemos mais o peso que ela carrega. A gente está até acostumado a dizer, eu amo chocolate. Eu amo essa roupa. Eu amo minha calça jeans. Que às vezes nós esquecemos e perdemos tempo em não dizer quem nós realmente amamos. E é tão verdade isso que nunca houve um tempo tão poderoso e tão necessário do nosso amor ser expressado com ações e atitudes. Justamente porque a palavra se perdeu tanto que não adianta mais eu virar para alguém e dizer eu amo você. Mas a minha atitude é diferente daquilo que eu estou dizendo. Já dizem outros pensadores que ações falam muito mais do que palavras. E é verdade, não é? A gente percebe isso dentro da nossa casa, percebemos isso com amigos, percebemos isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Ações falam mais do que palavras. Não adianta eu estar expressando com a minha boca algo que a minha vida não manifesta. Mas eu quero profetizar que essa não é uma verdade sobre a nossa vida. Aleluia. Mas que nós somos e seremos, porque a igreja de Cristo, ela foi chamada para expressar esse amor verdadeiro, através não só de palavras, mas de atitudes, de ações e de milagres. Eu quero profetizar que durante essa semana, você será um milagre na vida de alguém. Deus te chamou nessa noite para você ser empoderado, para você ser ativado para ser um milagre na vida de alguém. Quem recebe isso em nome de Jesus? Aleluia. E aí eu fiquei pensando sobre essa verdade do amor. E a primeira coisa que eu quero falar é: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Você pode repetir isso comigo? Eu só amo porque Jesus me amou primeiro. Aleluia. O versículo tema desse mês é 1 João 4, né? O capítulo. Se você tiver a chance, estude ele. Tem muita coisa boa nesse capítulo. Mas ele fala que nisso consiste o amor, em que Ele nos amou. Deus nos amou de tal maneira e entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Aleluia. Expressão total de amor é entrega. Expressão total de amor é sacrifício. Expressão total de amor é atitude de pensar: o outro é mais importante do que eu mesmo. E foi isso que Deus fez. Ele pegou o seu único filho, o melhor que Ele tinha, e entregou para que eu e você pudéssemos entender o valor que temos. Aleluia. E isso já seria um motivo enorme para a gente viver contente. É verdade. E por que é que nós temos vivido vidas tão vazias, tão doentes, tão desapercebidas? Porque a gente esquece que Ele nos amou primeiro.
Ei, eu quero profetizar, eu quero te lembrar nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez alguém te convidou, talvez seja a primeira vez que você chegou. Mas presta atenção, foi o Espírito Santo que te convidou. Faz tempo que Ele está te buscando, faz tempo que Ele está te procurando. E mesmo você que já tem vindo aqui, mas tem vivido uma vida de entrar, de sair, de não entender direito, hoje eu quero que você saia daqui com essa convicção: Ele te ama. E esse amor, ele não é um amor passageiro, que está voltado com as mesmas condições que a gente coloca. Aleluia! Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos amou quando eu e você não tínhamos nada para oferecer, não servíamos para nada, não tínhamos nem acesso e nem direito de dizer que Ele é santo, maravilhoso, nem glorificávamos a vida dele na nossa vida. Será que você consegue entender isso? Mas Ele decidiu, através dessa atitude, se entregar para que nunca Ele passasse uma eternidade sem você e sem a minha vida. Aleluia! Será que você pode olhar para a pessoa que está aí do lado e falar assim: você não consegue se sentir amado? Através dessa verdade. Talvez você tenha que olhar nos olhos dessa pessoa do lado e falando assim, ó: chega hoje de toda rejeição, chega hoje de toda desvalorização. Jesus te amou primeiro. Aleluia! Ele te ama o suficiente. Sabe, quando Ele nos encontra, Ele tira tudo aquilo que é ruim. Com o tempo, Ele vai nos santificando, Ele vai limpando o nosso interior através do amor dEle. E se você deixar, essa santificação vai continuar a cada dia, até que aquele grande dia vai chegar. E nós temos que voltar a ansiar por isso. Oh, Maranata, vem, Senhor Jesus. Como filhos amados, vem, Senhor Jesus, porque o Senhor me amou primeiro, e o teu amor me libertou, o teu amor me perdoou, o teu amor me livrou de toda maldição, de toda desgraça. Quem recebe isso, quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Será que você percebeu quando eu comecei a orar aqui? Gente, eu viajo para lugares onde as pessoas não têm liberdade de ter uma Bíblia. Que estão sendo, agora que está tudo ficando pior, cada vez mais. Existem igrejas, mas as pessoas só podem pregar se alguém permitir. O governo analisa. Isso aqui você não pode falar não. Quê? Você não precisa ser liberto de nada. Você não precisa pensar sobre nada. E você tem liberdade para expressar o seu amor. Você tem liberdade para abrir a tua palavra a hora que você quiser. Você tem liberdade para ser milagre na vida de alguém. Ainda tem. Eu não sei por quanto tempo. Porque nós, como cristãos, temos que entender: eu não sou profeta de caos, mas o cerco está se apertando. As coisas estão se encaixando. Tudo fala. Nunca foi tão visível os sinais da vinda do teu Senhor. Aleluia. E a minha oração, primeiro por mim, é: Senhor, traz de volta esse anseio pela eternidade.
Traz de volta esse anseio pela intimidade, por essa vida sobrenatural. Quem precisa disso nessa noite? Fala, Senhor, organiza minha mente para o lugar certo. Me traz de volta para o centro da tua vontade, onde eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Esse amor nos enche da verdade dele, nos enche da identidade dele e nos enche de convicção do amor dele. Eu quero te desafiar, se você tem dúvidas do amor de Deus, eu quero que você nos procure. Eu tenho dúvidas, eu não entendo, eu não tenho convicção de que Ele me ama. Procure os pastores, procure os voluntários. Deixa a gente conversar com você, orar com você, para que o Espírito Santo faça algo poderoso. E isso nunca mais vai ser uma dúvida sobre a sua cabeça. Aleluia! Porque não é o falar que convence, mas é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que preenche, tira todo o vazio. E aí nós nos sentimos contentes, cheios, conteúdo cheio. E aí todo o resto só é o quê? Para sobejar, para simplesmente transbordar de nós, através de nós nos outros. Aleluia! Essa é a verdade do Evangelho, é isso que nós nascemos para ser. A segunda coisa que eu fiquei pensando é que muitas vezes a gente começa certo e aí a coisa parece que desanda e as prioridades mudam. E a gente vai se perdendo no dia a dia. Sabe por quê? Porque o amor é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz o quê? E o fruto do Espírito é... Qual é a primeira palavra que está lá? Amor. E as outras coisas são a consequência do amor. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. E contra essas coisas não há lei. Mas então eu consigo entender que o amor é consequência dessa intimidade com o Espírito, de ser cheio do Espírito Santo, de buscá-lo e de viver essa vida no Espírito. E nós temos que entender isso. Ei, você não é mais deste mundo, você é nova criatura, você nasceu de novo. Você nasceu do Espírito, e esse Espírito carrega o amor de Cristo. Aleluia! Por isso, eu comecei a questionar, tantas coisas aconteceram na minha vida, e eu comecei a ficar endurecida. Eu sempre fui manteiga, de chorar até em inauguração de supermercado. Mas parece que a gente vai apanhando da vida e aí a gente começa a ficar duro. E aí parece que você começa a tomar decisões falando, não vou mais chorar. Também escolheu essa vida aí. Não são vocês não, sou eu. Entendeu? E a essência de quem nós somos em Deus vai se perdendo, porque nós começamos a ficar vazios do propósito que Deus tem. E aí eu comecei a pensar, Senhor, quebranta meu coração de novo, enche a minha vida do teu Espírito, porque a consequência de sermos cheios do Espírito Santo é amor, é amor, é amor. Então eu não sei se você chegou aqui, você tem vivido um vazio nesse sentido e parece que está tudo seco. E parece que a vida começou a ficar um pouco cinza. E aí você
se tornou alguém crítico, alguém que julga, alguém que fala mais do que devia. Eu vou dizer uma coisa para você, está faltando intimidade com o Espírito Santo. Está faltando uma busca real com aquele que te chamou e que te posicionou como filho e filha amada. E isso Deus não pode fazer por nós, porque Ele já fez. Ele se entregou para que eu e você tivéssemos livre acesso a Ele. Não tem mais o véu, nada separa. Não são só os sacerdotes, você pode chegar. Ele está pronto para ouvir, Ele quer te ouvir. E Ele está pronto para perdoar os teus pecados. E Ele está pronto para te abraçar e te colocar de pé de novo. Aleluia! Mas eu quero orar agora. Eu não sei se você é corajoso, mas se você chegou aqui e o coração está duro, eu quero orar e dizer e profetizar sobre a tua vida agora. Senhor, aonde tiver um coração endurecido por causa das coisas da vida, Senhor, vai tocando, vai quebrantando de novo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Muda a visão, que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga. Muda, Senhor, agora, Deus, as nossas prioridades. Enche, enche, enche. Nós queremos exalar o Teu bom perfume, Senhor. Aleluia. E a outra coisa que eu aprendi nesse texto também é que o amor é uma marca. Porque muita gente pensa que o amor é um sentimento, mas na verdade o amor não é invisível. Porque o amor que é invisível, ele não existe. O amor é a expressão da sua vida através daquilo que Deus restaurou em você. Aleluia! O amor é palpável, ele é visível. Sabe por quê? Porque ele se manifesta através do seu abraço. Aleluia! O amor se manifesta através do seu olhar. O amor se manifesta através da sua carona. O amor se manifesta através do prato de comida. O amor se manifesta através de um abraço. Tá bom, pastora, mas o que tem a ver com o samaritano? Tem tudo a ver. Porque essa parábola fala das nossas vidas. Jesus não está pegando personagens que não conhecem a Ele, amém? Tem 3 personagens, aliás, são 4 personagens nessa história. Primeiro a gente vê um doutor da lei chegando e questionando para colocar Jesus à prova. E aí ele fala, como que eu faço para herdar? Porque ele era cheio de sabedoria do mundo. Ah, eu conheço a palavra, mas é só letra, eu não tenho o Espírito. E quando a gente fica cheio de si, tudo que a gente sabe é colocar os outros à prova, é criticar os outros, é questionar, é simplesmente acusar. Mas não aqui em nome de Jesus. Que a nossa vida seja cheia da presença do Senhor. Cheio do olhar do Senhor. E a história está contando que esse homem disse, Jesus começa então a dizer, o que é que você sabe sobre isso? E ele vai exatamente em Deuteronômio dizendo, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com toda a tua força. Ou seja, que todas as suas faculdades, tudo aquilo que gera o teu ser, ame ao Senhor sobre tudo. Aleluia! Mas não é possível, é impossível a gente dizer que ama a Deus e não expressar o amor ao próximo.
É impossível nos denominarmos uma igreja de Cristo e não nos sensibilizarmos pelo nosso irmão que acabou de descobrir que está com câncer. Amém, gente? É impossível saber que uma irmã engravidou e está sem recursos e não querer fazer algo por ela. Porque o amor não é invisível. O amor se entregou por mim para que eu possa amar também. E aí a gente vê aqui Jesus começar essa parábola e dizer o seguinte: tinha um homem vindo de Jerusalém, e aí assaltantes pegam ele, o machucam, espanca, ele fica todo mal, machucado. E aí 3 pessoas passam perto desse homem. E eu acho Jesus maravilhoso, porque ele pega bem o sacerdote, que era a figura de máximo poder naquela época. Presta atenção, a gente tem que entender o que é que Jesus está falando aqui. O sacerdote era responsável por interceder diante de Deus pelas pessoas, amém? Ele tinha uma autoridade para aquilo, ele foi designado, ele tinha uma função, era a posição dele. Sacerdote intercede pelo povo, apresenta diante de Deus e recebe o perdão de Deus e derrama sobre o povo a direção de Deus e dá para o povo. Mas quando ele vê um homem necessitado, ele está preocupado demais com a posição dele. Que eu fiquei pensando, quantas vezes nós como igreja estamos preocupados demais com a nossa posição e esquecemos de estender a mão. Lá no seu trabalho tem alguém que está esperando você ser igreja. Aleluia? E hoje de manhã o pastor falou uma coisa, e é verdade, não é com tanto pregar, mas você quer ganhar o coração de alguém, serve ele. Aleluia? Ame quem não é amável. Perdoe quem não é perdoável. Quem está comigo aqui? Deixa eu ver. E eu creio que há uma unção especial nessa noite, nesse tempo. Essa palavra e essa posição de amor em ação não foi designada por Deus ao nosso pastor à toa. Em nome de Jesus, Deus está dizendo, comunidade da fé, aonde você chegar, o milagre vai chegar. Comunidade da fé, a expressão da tua vida vai incomodar alguém. É o tempo e já chegou dessas pessoas conhecerem a Deus pelo amor que você expressa. Sabe, eu trabalho com muçulmanos e visito judeus e sou cristã. Olha a salada, galera. Quantas vezes eu oro sobre isso, porque é um dos únicos lugares onde se assentam as 3 religiões e fazem negócio numa mesa. O muçulmano vem do Paquistão, eu sou cristã aqui e eu visito o judeu. E ali a gente está falando a mesma língua, tá entendendo ou não? Que nesse caso é o inglês ainda. E é interessante que todas as vezes a gente sai de lá, e eu não sei se vocês sabem, mas o muçulmano ele odeia o judeu. É muito mais o muçulmano odiar o judeu do que o judeu o muçulmano. E esse judeu em específico trata ele super bem, muito bem. Então, sabe uma coisa que constrange o cara? Da mesma forma, quando eu comecei a falar, não posso, eu tenho a igreja, eu vou à igreja, eu vou aqui, eu até trouxe ele aqui uma vez já. De tanto falar de Jesus, da Bíblia, ele veio. Ficou aterrorizado. Mas é interessante, porque a gente conversa sobre isso e ele fala assim para mim, olha só o que ele fala. Ele fala, olha,
Olha só, isso foi uma conversa que eu tive com ele essa última semana. Eu creio que Jesus vai voltar. Ele disse, ele é um muçulmano. Olha isso, ele disse, Jesus vai voltar. A gente sabe que ele vai voltar. Tá entendendo isso? Eu falei, peraí. O Alcorão fala que Jesus vai voltar? Fala. Nós aguardamos o retorno de Jesus. Aí ele falou, a única coisa que está errada é que vocês acham que ele vem buscar os cristãos e a gente sabe que é os muçulmanos. Eu falo, mas vocês não aceitam que ele é filho de Deus? Aí ele fala, não, Deus não dá filhos, olha só. Mas o que você está falando, pastora? Eu estou dizendo que em todo tempo aquele muçulmano está olhando as minhas atitudes, as atitudes do judeu e comparando a vida dele. Quem está aqui? E um dia desses ele disse assim para mim, eu preciso melhorar como muçulmano, porque você como cristã é melhor que eu. E para eles isso é uma rixa, são inimigos, você está entendendo? Mas eu consigo ver Deus movendo na sua vida e eu não consigo ver Deus movendo na minha vida. Eu sei que Deus tem algo para ele. E eu continuo orando e a hora vai chegar. Aleluia! Talvez você não tenha um amigo muçulmano, um amigo judeu que você possa influenciar. Mas você tem aí na sua casa um filho, um adolescente. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um irmão que está perdido. Em nome de Jesus, eu quero profetizar o amor transbordando da tua vida. Que você vai se dedicar mais a amar essas pessoas. Eles precisam ver Cristo em nós, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, no nosso andar, no nosso falar, em nome de Jesus, no nosso agir. Eles precisam ver. Talvez você e eu sejamos as únicas Bíblias que eles vão ler. A marca dos verdadeiros discípulos são atitudes concretas de amor. E eu quero desafiar você hoje, em nome de Jesus. Assim como esse bom samaritano. Porque a gente vê um sacerdote preocupado com a posição e passar batido. A gente vê um levita que foi chamado simplesmente para arrumar o templo, para cuidar das coisas, para ser auxiliar do sacerdote, que está o tempo todo ajudando nos sacrifícios, passar batido também. Sabe por quê? Porque a gente está distraído com aquilo que Deus realmente quer fazer. Tem muitos de nós que estamos cheios de falar de Deus, mas com pouca atitude que demonstra Deus. Com todo respeito, queridos irmãos, será que a gente está tão preocupado com o nosso umbigo, com o dinheiro, com as coisas que vão ficar aqui, que não são eternidade, que são passageiras? A palavra do Senhor diz, Jesus mesmo disse, façam amigos no céu. Eu quero profetizar em nome de Jesus, um despertar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que é tempo de fazermos amigos aqui, que vão estar lá no céu, de braços abertos, dizendo, ei, foi aquela oração que você fez, foi aquele abraço que você deu, foi aquele dia que eu cheguei ali e você me ajudou com o carro. Eu não sei o que é que Deus vai usar, mas em nome de Jesus, lá na eternidade teremos amigos incontáveis. Aleluia! Você acabou de ver pessoas lá em Angola agradecendo porque eles estão comendo por causa de uma oferta sua. Aleluia, são amigos que talvez a gente nunca vá abraçar aqui, mas a gente vai abraçar lá na eternidade. Aleluia! E aí você vai conhecer e falar, eu sou sua irmã lá de Angola, que comeu por causa da sua oferta, que simplesmente foi tratada por causa da sua oferta. Quem pode dar um glória a Deus?
interessante que o levita também vai desapercebido. E quando Deus falou comigo nessa palavra, eu só dizia para Ele: Senhor, me livra de ter muitas atividades, mas pouca autoridade. Me livra de ser multitarefas, mas não fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aleluia! A minha oração é que Deus nos ajude a pararmos de correr atrás do vento. Porque Ele nos chama para dizer: vocês são a minha mão na terra. Aleluia! Vocês são os meus pés na terra. Vocês são a minha boca na terra. É por isso que existe corpo de Cristo. O corpo de Cristo ainda cura. O corpo de Cristo ainda faz milagres. O corpo de Cristo ainda manifesta perdão. O corpo de Cristo ainda busca o caído. Quem está aqui? Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia! Você é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Ele direciona. Mas nós somos aqueles que abraçamos. Nós somos aqueles que nos posicionamos. Nós somos aqueles que usamos tempo, o nosso talento, o nosso tesouro, para que o reino seja estabelecido. E aí eu olho diretamente para esse homem. Eu acho interessante que Jesus quer mexer. Ele fala sobre o sacerdote, ele fala sobre o levita. Ele está dizendo aqui: são pessoas que conhecem a lei, são pessoas que sabem o que tem que ser feito, são pessoas que eram para conhecer a Deus, amém? Mas estão muito preocupadas consigo mesmas, estão em busca de si. E se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus: Senhor, afasta de nós a soberba e orgulho. Afasta de nós essa necessidade de posição nossa, mas coloca que o Senhor cresça. Aleluia! Que as atitudes possam realmente manifestar essa graça de Deus. Se você diz que você ama Deus e não ama seu irmão, você está mentindo, diz a palavra do Senhor. Porque é impossível amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. Às vezes tem alguém sentado aí do seu lado hoje, que chegou aqui com um sentimento dizendo: eu queria me matar. E eu sei que Deus trouxe você aqui, porque Ele tem um propósito para a sua vida, se você está aqui. Aleluia! Talvez a esperança tenha ido embora. Talvez a dor de algo que aconteceu para a sua vida. Mas eu quero dizer, igreja, não perca a chance de pegar na mão de alguém aí agora e dizer: você é amado do Senhor, você é querido. Olha nos olhos dele, é para isso que Deus te chamou. Profetiza algo em nome de Jesus. É a chance que você tem. Se precisa perdoar, perdoe, libere o perdão. Quem somos nós? É a chance que nós temos de manifestar a Cristo. E eu estou terminando dizendo que esse samaritano, estando de viagem, chega onde estava esse homem, e quando viu, teve misericórdia, se colocou no lugar dele. Eu profetizo, essa semana Deus vai trazer pessoas para que você se coloque no lugar delas. Você vai, não é sentir, é crer, é algo do céu, é no Espírito, uma revelação dizendo: esse é meu filho e precisa de você. Quem recebe isso em nome de Jesus? E é interessante que esse homem para. O outro estava vindo de Jerusalém. Eu posso achar que ele é judeu, mas ele não está preocupado, viu? Quem que você é? Você é judeu, muçulmano? Você é homossexual? Você é pobre, rico? Não, você está precisando de amor expressado. Aleluia!
E ele olha e ele diz, e a primeira coisa que ele faz, ele enfaixa as feridas. Aleluia. Dá trabalho enfaixar a ferida? Sim ou não? Eu estou imaginando, você acha que é fácil? Não, ele teve que descer do cavalo, pegar lá alguma coisa. Eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque esse homem é um homem preparado. Ele simplesmente tinha ali faixas para as feridas. Aleluia! Eu quero profetizar que nós somos uma igreja preparada. Você tem a palavra que cura, você tem o amor que cura, você tem o abraço que cura. Tem feridas emocionais que precisam ser enfaixadas com o teu abraço, com o teu sorriso, com a tua palavra, com o teu café. Eu vou resumir aqui, mas esse homem deu para aquele homem machucado tempo. Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar tempo? É uma expressão poderosa de amor. Gasta tempo com seus filhos. Gasta tempo com seu marido. Gasta tempo com a sua esposa. A gente gasta tempo com tanta coisa. Se esse celular está te governando, joga fora. Eu não ouvi glória a Deus, olha que interessante. A rede social está tomando o seu tempo. Desliga, como que chama? Apaga. Porque está te governando. Você está pecando. Porque naquele tempo você poderia estar investindo para a glória de Deus. Aleluia! Esse homem vai em faixa. A Bíblia está falando lá. Cuida dele. Derrama vinho e óleo. Vinho na Bíblia é alegria, óleo na Bíblia é unção. Gastar tempo com quem está ferido, trazendo a alegria da salvação, trazendo a alegria da verdade, aleluia. Deus está te chamando para essa semana trazer alegria na vida de alguém. A Bíblia está falando que ele colocava vinho, porque o vinho na época tinha o álcool, que era antisséptico, para não vir bactéria, para não vir mentira. Quando a gente se reúne em nome de Jesus, que seja para a gente curar vidas e não machucar vidas. Que seja para a gente tirar o que está contaminado e não contaminar mais. Porque pessoas vazias são fofoqueiras. São críticas. Só que às vezes para você é só uma palavra, mas o outro que ouviu perde a fé. Esse homem coloca o outro no seu próprio animal. Eu imagino que ele foi andando. Amém? Ele foi carregando. Porque tem horas que pessoas precisam ser carregadas pelas suas orações. Eu quero profetizar que é tempo de você voltar a interceder nas madrugadas. É tempo de você carregar pessoas de novo em oração. Deus está chamando e dizendo: ei, eu sei do seu dom, eu sei quem você é. Volta, volta. Aleluia. E aí fala assim, que leva ele para uma hospedaria e cuida dele. Ele está abrindo mão do conforto dele, amém? Da viagem dele, do tempo dele, de tudo que era para ele, para dizer: esse homem tem valor. Eu não conheço, eu não sei o passado, eu não sei o presente, mas ele é filho de Deus também. Eu preciso fazer algo. Aleluia, gente. Será que você pode receber isso do Senhor? Ainda vem no dia seguinte, dá 2 denários ao hospedeiro e fala: cuida dele.
e quando eu voltar eu vou pagar todas as despesas que você tiver. Ele investe tempo, abre mão do conforto, simplesmente da sua zona de conforto, porque é difícil a gente abrir mão da zona de conforto. Quando as pessoas chegam e você pergunta, tá tudo bem? E a pessoa fala, não. E aí você vai ter que ouvir. Ei, Deus está dizendo para você, por que você parou de ouvir? Pessoas precisam de cura. E às vezes só querem ser ouvidas. Aleluia! E Ele colocou os seus recursos à disposição daquele homem. Eu termino aqui dizendo, em 1 João está falando lá, que simplesmente o amor se expressa em uma compaixão ativa. Aleluia? É tempo de você se expressar. Deixa Deus se manifestar através da sua vida. Eu profetizo que é hora, às vezes até por seus, de ir um passo além. Anda mais uma milha. Perdoa mais uma vez. Aleluia. Qual desses você acha que foi o próximo? E aí ele diz, foi o samaritano. Vai você e faz o mesmo. Empenha o seu tempo. Empenha os teus dons. Empenha aquilo que você tem de influência, de recurso. Para as pessoas entenderem. Amor é a linguagem que quem não conhece a Deus vai entender. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Gostaria que você colocasse a mão no teu coração. E eu quero fazer 2 orações para encerrar. A primeira é que aqueles que sintam que precisam ser quebrantados de novo, através do Espírito Santo, para que você possa voltar a enxergar a necessidade do outro. Talvez pessoas te traíram, pessoas que você ajudou. E aí a gente se fecha e simplesmente fala, não é para mim não. Eu acho que eu não tenho discernimento, não consigo. Mas o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que você pode, e Ele quer que você seja milagre na vida de alguém. Então essa é a minha oração, para que o Senhor venha nessa semana quebrantar o teu coração, para você ouvir e não estar desapercebido. Quem quer isso? Levanta a sua mão aí no seu lugar. Aleluia. Senhor, eis-nos aqui, nós queremos, ó Deus, ser quebrantados, não queremos estar desapercebidos, ó Deus. Eis-nos aqui, para que o Senhor possa nos direcionar para ser milagre na vida de alguém, para simplesmente ser usado pelo Senhor, para trazer pessoas, para que vidas sejam impactadas, para que haja transformação, para que haja salvação, para que haja mudança. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que puderem, que possam atribuir seus recursos para ajudar pessoas. Não nos deixe endurecer, Senhor, como cristãos. Não nos deixe, Senhor, ó Deus, passar desapercebidos. Não nos deixe estarmos tão cheios de nós mesmos, ó Deus, que esquecemos para que vivemos e para quem vivemos. Em nome de Jesus. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, eu quero só ver. Talvez você tenha chegado aqui hoje, você ainda nunca fez uma oração dizendo, Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente. Talvez você foi convidado para alguém, talvez você
Está aqui a primeira vez, entrou sozinho, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo falou comigo à tarde que pessoas estariam aqui e Ele tem uma nova vida para você. Então eu quero que você, sem vergonha nenhuma, somente levante a sua mão agora e eu quero orar pela sua vida, dizendo: eu quero Jesus. Será que você está aqui? Tem alguém que chegou hoje e fala: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu posso ver uma mão levantada. Oh Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, se você já aceitou a Jesus, é maravilhoso pertencer a Ele, que nós possamos manifestar essa graça e esse poder do Senhor por onde estivermos. Aleluia. Quem crê nisso? Amém?